Deve-se considerar o uso da expertise de indivíduos ou grupos com conhecimentos ou treinamentos especializados em tradução das informações sobre riscos individuais do projeto e outras fontes de incerteza em dados numéricos para o modelo de análise quantitativa dos riscos. Seleção da representação mais apropriada de incerteza para modelar riscos específicos ou outras fontes de incerteza. Técnicas de modelagem apropriada ao contexto do projeto, identificação de quais ferramentas seriam mais apropriadas para as técnicas de modelagem selecionadas e a interpretação das saídas da análise quantitativa dos riscos. Entrevistas podem ser usadas para gerar dados para análise quantitativa dos riscos, com base em dados que incluem riscos individuais do projeto e outras fontes de incerteza. Isso é especialmente útil quando se exige informações de especialistas. O entrevistador deve promover um ambiente de confiança e confidencialidade durante a entrevista para incentivar contribuições honestas e imparciais. A análise quantitativa requer entradas para um modelo de análise quantitativa que reflita os riscos individuais do projeto e outras fontes de incerteza. Sempre que a duração, o custo ou o requisito de recursos para uma atividade planejada for incerta, a faixa de valores possíveis pode ser representada no modelo como uma distribuição de probabilidade. Isso pode ter várias formas. As mais comumente utilizadas são as distribuições triangulares, distribuição normal, log normais, beta, uniformes ou discretas. É preciso estar atento ao selecionar uma distribuição de probabilidade correta para refletir a faixa de valores possíveis para a atividade planejada. Os riscos individuais do projeto podem ser cobertos pelas distribuições de probabilidade. Alternativamente, os riscos podem estar incluídos no modelo como ramos probabilísticos em que as atividades opcionais são acrescidas ao modelo para representar o impacto de tempo e/ou custo, caso o risco ocorra, e a possibilidade de que essas atividades realmente ocorram em determinada simulação corresponda à probabilidade do risco. Os ramos são muito úteis para os riscos que possam ocorrer independentemente de qualquer atividade planejada. Por exemplo, quando os riscos são relacionados com uma causa comum ou dependência lógica. Usa-se correlação no modelo para indicar este relacionamento. Outras fontes de incerteza também podem ser representadas usando ramos para descrever caminhos alternativos através do projeto. As técnicas de análise de dados que podem ser usadas durante este processo incluem a simulação. A análise quantitativa dos riscos usa um modelo que simula os efeitos combinados dos riscos individuais e outras fontes de incerteza para avaliar o possível impacto de alcançar os objetivos do projeto. De modo geral, as simulações são executadas usando a análise de Monte Carlo. Ao executar uma análise de Monte Carlo para risco de custo, a simulação usa estimativas de custo do projeto. Ao executar uma análise de Monte Carlo para risco de cronograma, utiliza-se o diagrama de rede do cronograma e estimativas de duração. A análise quantitativa dos riscos integrada, custo-cronograma, utiliza essas duas entradas. A saída é um modelo de análise quantitativa dos riscos. Um software é usado para iterar o modelo de análise quantitativa dos riscos milhares de vezes. Os valores de entrada, como por exemplo estimativa de custos, estimativa de duração ou ocorrência de ramos probabilísticos, são escolhidos aleatoriamente para cada iteração. As saídas representam a faixa de resultados possíveis para o projeto, como por exemplo, data final do projeto ou custo do projeto na conclusão. As saídas típicas incluem um histograma que apresenta o número de iterações em que determinado resultado decorreu da simulação ou uma distribuição de probabilidade cumulativa, que é a curva S,
representando a probabilidade de alcançar qualquer resultado determinado ou menos do que aquele resultado. Esta figura é um exemplo de curva S e de uma análise de Monte Carlo de risco de custo. Para uma análise quantitativa de risco de cronograma, também é possível conduzir uma análise de criticidade que determine quais elementos do modelo de risco têm o efeito mais prolongado sobre o caminho crítico do projeto. O índice de criticidade é calculado para cada elemento do modelo de risco, o que resulta na frequência em que cada elemento aparece no caminho crítico durante a simulação, normalmente expresso em porcentagem. A saída de uma análise de criticidade permite que a equipe do projeto se concentre nos esforços de planejamento da resposta ao risco naquelas atividades, com os mais elevados efeitos potencial sobre o desempenho do cronograma geral do projeto. A análise de sensibilidade ajuda a determinar quais riscos individuais do projeto ou outras fontes de incerteza têm o maior potencial de impacto sobre os resultados do projeto. Ela faz a correlação das variações nos resultados do projeto com as variações em elementos do modelo de análise quantitativa dos riscos. Uma exibição típica de análise de sensibilidade é o diagrama de Tornado, que apresenta o coeficiente de correlação calculado de cada elemento do modelo da análise quantitativa dos riscos que pode influenciar o resultado do projeto. Isso pode incluir os riscos individuais do projeto, as suas atividades com graus elevados de variabilidade ou fontes específicas de ambiguidade. Os itens seguem a ordem decrescente pela força de correlação, formando a aparência típica de um tornado. Então, nessa figura aqui, vocês podem observar, um exemplo de diagrama de tornado. As árvores de decisão são usadas para apoiar seleção do melhor entre vários cursos de ação alternativos. Caminhos alternativos pelo projeto aparecem na árvore de decisão que utiliza ramos representando os vários eventos ou decisões, e cada qual pode ter custos associados e riscos individuais de projeto relativo, incluindo ameaças ou oportunidades. Os pontos finais dos ramos da árvore de decisão representam o resultado de adotar esse determinado caminho, que pode ser negativo ou positivo. A árvore de decisão é avaliada pelo cálculo no valor monetário esperado de cada ramo, permitindo a seleção do caminho ideal. Aqui nessa figura temos um exemplo de uma árvore de decisão. Então aqui, por exemplo, a gente teria a opção de construir ou reformar. Então, se a gente fosse construir a fábrica, nós gastaríamos 120 milhões. Se fôssemos reformar, gastaríamos 50 milhões. Existe a probabilidade de ter uma demanda forte de 60% aqui e 40% de ter uma demanda fraca. Existe a mesma possibilidade dessas demandas ao se reformar a fábrica. Então, analisando as probabilidades de cada uma delas, chega-se que a melhor alternativa seria construir a fábrica, que seria com um resultado de 8 milhões. Então, a técnica de árvore de decisão, vocês também já viram anteriormente em alguma disciplina que vocês cursaram na engenharia. Diagramas de influência são gráficos auxiliares para a tomada de decisão sobre incerteza. Um diagrama de influência representa um projeto ou situação no âmbito do projeto como um conjunto de entidades, resultados e influências juntamente com as relações e efeitos entre eles. Se um elemento do diagrama de influências for incerto, como resultado da existência de riscos individuais de projetos ou outras fontes de incerteza, isso pode ser representado no diagrama de influências com faixas ou distribuições de probabilidade. O diagrama de influência é então avaliado por meio de uma técnica de simulação, como, por exemplo, a análise Monte Carlo, para indicar
quais elementos que têm a maior influência sobre os resultados-chave. As saídas de um diagrama de influência são semelhantes a outros métodos de análise quantitativa dos riscos, como, por exemplo, as curvas S e os diagramas de tornado. Os documentos do projeto que podem ser considerados como saídas neste processo incluem o relatório de riscos. O relatório de riscos será atualizado para refletir os resultados da análise quantitativa dos riscos. De modo geral, ele inclui a avaliação da exposição geral ao risco do projeto. O risco geral do projeto reflete-se em duas medições-chave: chances de sucesso do projeto, indicado pela probabilidade de que o projeto irá atingir os seus objetivos-chave, por exemplo, data final obrigatória ou marcos intermediários, custo-alvo exigido, entre outros. Dados os riscos individuais identificados do projeto e outras fontes de incerteza. E o grau inerente à variabilidade remanescente no projeto no momento em que a análise foi conduzida, indicado pela faixa de resultados possíveis do projeto. A análise probabilística detalhada do projeto. As principais saídas da análise quantitativa dos riscos, como curvas S, diagramas de tornado e análise de criticidade, são apresentadas como uma interpretação da narrativa dos resultados. Os resultados detalhados possíveis de uma análise quantitativa dos riscos podem incluir o montante da reserva de contingência necessária para fornecer um nível especificado de confiança, a identificação dos riscos individuais do projeto ou outras fontes de incerteza que têm o maior efeito sobre o caminho crítico do projeto e as principais fontes de risco geral do projeto, com a maior influência sobre a incerteza nos resultados do projeto. A lista priorizada dos riscos individuais do projeto. Essa lista inclui os riscos individuais do projeto que representam a maior ameaça ou maior oportunidade para o projeto, conforme indicado pela análise de sensibilidade. Tendências nos resultados da análise quantitativa dos riscos. Como a análise é repetida em diversos momentos durante o ciclo de vida do projeto, as tendências podem ser aparentes, informando qual o planejamento das respostas aos riscos. Respostas recomendadas aos riscos. O relatório de riscos pode apresentar respostas sugeridas ao nível de exposição geral dos riscos do projeto ou dos principais riscos individuais do projeto, com base nos resultados da análise quantitativa dos riscos. Essas recomendações formarão as entradas do processo planejar as respostas aos riscos.